prezadíssimo telespectador, começando mais um Com Brasil Debate. Hoje é quinta-feira, dia 16 do mês de abril do ano de 2020. Vivemos aí pandemia, quarentena no estado de São Paulo, isolamento social em muitos estados aí da nação. Um dia de muita movimentação. O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro da Saúde, o Mandetta. Então temos muitos assuntos para conversar nesse Com Brasil Debate. Eu recebo um time de especialistas aqui para participar com a gente desse debate desta noite, porque afinal, debate é bom, debate com Brasil é muito melhor. Estamos ao vivo no canal universitário, canal 10 da Vivo, canal 11 da Claro Net em São Paulo. Estamos na Sky, na Com Brasil, por todo o Brasil, no canal 28 da Oi, canal 28 da Sky, o canal 3 via Embratel e muitos outros canais. Sempre você pode acompanhar o Com Brasil Debate, sem antes mandar um abraço para o jornalista que é o titular deste programa, o nosso querido Fernando Mauro Treza, que logo estará de volta aqui com a gente neste Com Brasil Debate, sempre mediando esse debate da melhor forma possível. Deixa eu apresentar os meus convidados de hoje. Eu começo com o médico infectologista do Hospital Lefort de São Paulo, doutor Ivan Marinho. Seja muito bem-vindo ao Com Brasil Debate de hoje, doutor. Boa noite, muito obrigado, Guga. Tá aí o doutor Ivan Marinho, que vai participar com a gente. Eu recebo também a doutora delegada Tânia Prado, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo. Doutora Tânia, é uma honra recebê-la aqui no Com Brasil Debate. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Temos temas muito importantes para tratar hoje e vamos seguindo aí o nosso debate. Isso aí, doutora Tânia, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu tenho outro convidado super especial, quero ver se já está com a gente aqui também, que é o Bruno Omori, hoje diretor executivo da BIH, mas já foi presidente da BIH também por muitos anos, não é mesmo, Bruno? Seja muito bem-vindo a este Com Brasil Debate de hoje, Bruno. Muito obrigado, meu grande amigo Guga Mendonça, parceiro de longa data, desde que nós conhecemos, desde adolescentes, um grande jornalista. Um abraço também ao Fernando Mauro Treza e ao doutor Ivan e à doutora Tânia. Um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Pois é, Bruno, e nós temos muito que discutir também a crise do turismo. Você vai falar tudo o que acontece nesse mercado do turismo. Nós temos aqui um médico, uma delegada que vai falar da segurança pública e você que vai falar dessa crise do turismo, mas eu começo com o tema geral, né? O presidente Jair Bolsonaro exonerou o ministro Mandetta, né? Uma atitude aí que gerou uma revolta de alguns políticos, principalmente governadores, prefeitos e deputados, né? E eu quero saber a opinião de cada um de vocês e também o que vocês acham aí do novo ministro da Saúde, que já assume com uma responsabilidade muito grande, né, de pegar, querendo ou não, o campeonato com o jogo andando, né? Se fosse na gíria do futebol, seria dessa forma. Então, eu quero a opinião de vocês aí no novo ministro da Saúde, né, o Teixe, né, o doutor Teixe. Ele é oncologista, então vou começar com o médico, doutor Ivan Marinho. O que o senhor acha de tudo isso? Guga, é uma situação preocupante. Evidentemente que eu ficaria muito mais feliz, mais tranquilo, se as coisas estivessem andando de lisa. Todo esse conflito e essa mudança agora nos traz preocupação. O doutor Henrique Mandetta estava desenvolvendo um papel muito importante, estava seguindo uma linha de respeito à ciência, de respeito ao isolamento, que a gente acha de muita importância, o distanciamento social, para a contenção da epidemia, para reduzir a importância da exponencialidade, do aumento exponencial da curva, que isso é fundamental para que o sistema de saúde possa ver todo esse número enorme de pacientes que vão adoecer seguramente em virtude da Covid-19, nos próximos dias. Quanto maior tempo a gente ganhar para que esses pacientes se adoeçam em um tempo mais
tolerável para a absorção no sistema de saúde, melhor. Ele estava num caminho bastante correto. A pessoa que vem agora substituí-lo também é uma pessoa extremamente competente, empreendedora, mas claro que essa turbulência no meio do caminho causa alguma preocupação. Tá aí a opinião do doutor Ivan Marinho, que é médico infectologista. Doutora Tânia, o que a senhora achou disso tudo? Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Esse assunto, ele me fez refletir, além dos problemas que muito bem falou, me fez refletir nas instituições de Estado. Nós vimos esses dias tantos acontecimentos e, no fundo, a própria Constituição permite dar esse poder ao presidente da República de escolher a pessoa de sua confiança e formar, assim, todo um ministério. Então, no caso da Polícia Federal, que está dentro do Ministério da Justiça, passamos por uma situação parecida, mais ou menos em agosto do ano passado, em que havia uma intenção de trocar o próprio diretor-geral da Polícia Federal, que permanece até o momento. E essas movimentações, elas são naturais, são permitidas pela Constituição, mas causam um problema no funcionamento das instituições do Estado. Felizmente, dentro desses órgãos existem concursados, e são eles que são os alicerces do funcionamento de tudo isso, da saúde. Mas quando a política começa a interferir no funcionamento dos órgãos de Estado, isso pode gerar reflexos para toda a sociedade, né? E, felizmente, a sociedade sempre está vigilante, os órgãos, as entidades da sociedade civil sempre acompanham essas movimentações. Nesse caso concreto de hoje mesmo, uma associação médica já se manifestou, né? Manifestou apoio, mas há uma parte da sociedade que está muito apreensiva e com razão, porque vinha sendo feito um trabalho de uma forma e agora a situação concreta que todos têm aí é uma situação difícil. Ninguém sabe o que pode acontecer na próxima semana se as pessoas simplesmente deixarem de fazer esse isolamento chamado de horizontal. Então, há uma preocupação, sim. E na segurança pública isso gera muitos reflexos também, né? Tanto na forma de criminalidade, do controle das fronteiras também. A própria Polícia Federal está ali na linha de frente em diversas situações, muitos flagrantes vêm sendo levados aí de situações até inusitadas também para as diversas delegacias em todo o país. Agora, meu caro Bruno Omori, o que você acha de tudo isso, da saída do ministro Mandetta, do ministro Nelson Teitush, agora até preciso acertar a pronúncia, o novo nome dele, né? Que ele é oncologista do Rio de Janeiro. Ele já deu nas primeiras entrevistas que ele, de certo modo, é a favor do isolamento social, mas que vai fazer um estudo, né? Porque ele é muito a favor também da história aí do teste em massa, né? Depois eu vou até perguntar para o doutor Ivan Marinho o que ele acha disso. Mas e aí, Bruno? Olha, primeiro nós temos que olhar alguns cenários, né? Nós olhamos, tem tanto cenário, nós temos que pegar a parte técnica, a parte fisiológica, a parte da saúde, que é muito importante, e depois também como um novo ministro que vem assumindo falando, né? A gente tem que trabalhar também a parte de economia, a parte social e da mobilização correta de todo esse cenário. O que é importante, o que nós precisamos hoje é pregar um bom senso, nós precisamos ter uma união e parar um pouco com esse discurso político do executivo principal, dos governadores ou dos ministros, cada um querer ter um papel de destaque político maior, em vez de pensar no bem-estar geral da sociedade. Nós temos vários conflitos hoje saindo do executivo principal com o nosso presidente Bolsonaro. Se a gente jogar aqui para o nosso estado de São Paulo, essa debate ou direto, essa briga direta o governador João Dória com o prefeito daí de várias cidades. Então a gente precisa ter agora uma medida coesa, trabalhar com bom senso, com responsabilidade, pensando nas pessoas, pensando no bem andamento do país. Eu acredito que, independente de dar para ser feito algum trabalho, sim, como você mesmo colocou, se a gente fizer e tiver a condição de fazer um teste em massa com a população, a gente sabe quem já teve, quem não teve, e a gente consegue tomar providências mais efetivas. Agora, em relação à saída do Mandetta, ele estava justamente já em conflito direto por causa muito da parte
política, né? A gente sabe muito bem que ele é do partido do presidente da Câmara e também do governador lá de Goiás, e que está, em certo momento, apoiando e, em outro momento, com um conflito. Então, é uma questão muito mais política. Agora, o ministro que está entrando agora, graças a Deus, também é técnico, também é médico, e vai ter todas as condições técnicas de poder conduzir esse trabalho importante contra a pandemia. O mais importante agora é consenso, união e, de repente, não trazer o consenso, mas tentar trazer as ideias coerentes, integradas do governo federal, os estados e municípios. Agora, dentro disso, né, Bruno, eu gostaria de jogar a questão para o doutor Ivan Marinho. Seria a solução para nós mesmo, essa história que primeiro foi defendida pelo ministro Paulo Guedes em termos nacionais, dessa testagem em massa, que daria um passaporte, um certificado para as pessoas que já estão imunes? E, doutor, outra pergunta que eu faço esse vírus é muito novo, eu acho que a classe médica, os cientistas ainda não o conhecem devidamente, né? Ele pode apresentar surpresa, mas como é que se diz com tanta segurança que 80% da população vai se infectar com ele e não vai apresentar sintomas mais sérios? Qual o embasamento disso, doutor? Duas coisas são muito importantes. Uma é que realmente é uma doença nova e a gente está aprendendo com ela. E a gente tem alguma vantagem sobre esse fato de ter entrado na epidemia um pouco mais tarde. Então, já houve os ensinamentos da China, da Itália, da Espanha, dos Estados Unidos, que a gente tem que se espelhar nesses conhecimentos que traçaram algum caminho. E do que a gente conhece hoje do vírus e da história da pandemia, duas coisas são extremamente importantes para tentar reduzir o crescimento exponencial da pandemia. Uma delas é o isolamento. Isolamento social, distância social, o isolamento horizontal. É a coisa mais importante. Não tem nada tão importante quanto. A segunda coisa extremamente importante é a testagem em massa, para segregar quem são os portadores assintomáticos, os portadores doentes, dos sãos. E aí você pode ter uma lógica epidemiológica muito significativa para produzir um conceito de acompanhamento adequado da pandemia. Claro que o doutor Mandetta e nem o Brasil dispunha de testagem, das condições econômicas de testagem em massa. O Brasil tem dimensões continentais, é um país bastante grande e com poucos recursos. Essa possibilidade da testagem em massa não foi a possibilidade mais aventada no início da pandemia. Pode ser que agora todos os recursos sejam canalizados para isso, consiga uma testagem em massa, mas é um processo difícil para um país da dimensão que tem o nosso e com as condições econômicas que dispomos. Mas agora talvez seria a forma do brasileiro sair mais rápido desse isolamento, doutor, na sua opinião? Pelo menos parte da população? Daqui a pouco o doutor Ivan Marinho deve ter tido um pequeno probleminha na conexão. Agora, doutora Tânia, vamos conversar um pouquinho, né? Entrar na parte da lei, né? Na história da lei. Vamos falar um pouquinho do STF aí, que aprovou, né, a autonomia dos estados e municípios. Aí foi uma proposta que foi aprovada ontem ou anteontem. E é importante, né, a senhora discutir sobre isso. O que a senhora acha disso? Essa decisão já havia sido feita monocraticamente, foi confirmado, e então o Supremo estabeleceu que os municípios e os estados, né, eles têm autonomia para regulamentar como que uma cidade ou um estado passará a controlar o fluxo de pessoas, de comércio, de serviços, e quais serviços são essenciais naqueles locais conforme as suas especificidades. Como o Brasil é um país de extensão continental, você vê que realmente há muitas diferenças entre os estados, entre os municípios. São Paulo, por exemplo, é um dos lugares que está com o maior índice de contágio. Começou muito cedo ali a adoção de providências pelos
pelo governo estadual e pelo município. E isso daí, a meu ver, é uma coisa muito importante, porque a gente viu como que aconteceu na Europa e como vem acontecendo nos Estados Unidos, que cada dia, cada semana que passa, cada instante ele é decisivo para se preservarem. Então, essa ela acabou confirmando esse poder desses gestores, conforme o seu estado, conforme o município. E em breve eu imagino que há uma possibilidade de que passe a ser aplicada, talvez, a lei penal, crime de menor potencial ofensivo, se forem instituídas, né, aprovadas normas que restringam o fluxo de pessoas, e quem, porventura, desrespeite essas normas pode estar incorrendo no crime do artigo 268 do Código Penal, que fala a pena, né, é pequena, de 1 mês a 1 ano, para aquelas que descumpram essas regras do poder público, que acabem propagando, colocando em risco a propagação de uma doença contagiosa. Então, muito provavelmente, a polícia será demandada também para fazer cumprir essas regras caso elas sejam aprovadas, se ocorra uma situação de agravamento da pandemia. Agora, doutora, a senhora acredita que possa ocorrer com esse negócio do isolamento social, de repente, medidas mais duras que podem acontecer, podem ocorrer crimes aí de menor potencial, como descumprir ordens de policiais, descumprir essas limitações, que pode dar muitos problemas para a população. A senhora acha que isso pode acontecer a partir de agora, doutora? Tudo vai depender de como, e aí entra aquilo que o novo ministro falou, e já vinha sendo falado, né? Como se compra essas estatísticas, esses dados. Aí entra também a importância da testagem, para saber o normal, porque agora os números ainda são circunstanciais, ali falta muito teste, né? Os testes estão chegando aos poucos. E essa testagem vai permitir avaliar o cenário para ver se há necessidade de recrudescer mais as regras. Então, são coisas que se interligam, e também o que a gente percebe, assim, há um sacrifício muito grande realmente da população, daqueles que prestam serviços, né? Há um sacrifício muito grande. Aparentemente, esse sacrifício está dando certo. Oi, Ivan. Agora, e se não funcionar, se não fosse assim, né? Como estariam essas estatísticas? Tá certo, doutor. Agora, Bruno, vamos falar um pouquinho do teu setor, né, que você entende tanto. Eu acho que um dos maiores especialistas no turismo no estado de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é você, Bruno. Como está essa situação? Teoricamente, hotéis pararam, entretenimento parou, que gera desenvolvimento econômico. Como vocês estão enfrentando essa crise? Eu digo vocês, o setor, né? Olha, Gustavo, nós temos a maior crise do setor de turismo da história mundial. Nós temos algo superior em relação ao problema, da temática do turismo, igual uma Segunda Guerra Mundial. Nós paramos totalmente todos os serviços, todos os eventos, todos os congressos, todas as feiras, todos os eventos culturais, todos os eventos sociais e esportivos também. Isso deu um impacto muito, muito agressivo no setor de turismo brasileiro. Estamos falando de mais de 85% da oferta hoteleira brasileira e mundial fechada, de todas as viagens canceladas, e afetando de uma forma muito drástica. Para ter uma ideia, ano passado, a Organização Mundial de Turismo, nós tivemos 1,5 bilhões de pessoas viajando pelo mundo, que isso gerou 1,8 trilhões de dólares de exportações. Ou seja, é um dos principais produtos do PIB do mundo. Ou seja, é o primeiro produto do PIB da Espanha, é o primeiro produto do PIB da França, é o terceiro produto do PIB do próprio Estados Unidos. O Brasil mesmo faturou mais de 240 bilhões de dólares no mercado interno de turismo e dentro de exportação um pouco mais de 6 bilhões. O que acontece com isso? Nós vamos ter esse ano, porque o turismo é um produto que não tem a possibilidade de ser estocável. É diferente, por exemplo, de uma caneta que você produziu, aquilo fica em estoque. O turismo, se a pessoa tem um hotel de 100 apartamentos, ficou um dia inteiro fechado, no dia seguinte não tem 200, aí continua tendo só 100. Ou seja, todo esse estoque dos dias que vão ficar parados são totalmente perdidos. Então, nós tínhamos uma estimativa de aumentar o faturamento no turismo esse ano no Brasil de 8%, dentro da economia mundial de praticamente 5% a 6%.
nós vamos estar falando agora de um prejuízo real de no mínimo 30% a 50%, dependendo do tempo que a gente ficar parado, né? Então, é um setor que é totalmente afetado, ele precisa de muitas políticas públicas hoje para poder auxiliar tanto no pagamento de colaboradores, como de impostos, como de serviços essenciais, como eletricidade e água. E hoje o turismo ele emprega já praticamente 20% da população mundial, né? Porque ele impacta diretamente 52 segmentos da economia, né? A pessoa ela vai ter que viajar, então se transportar, ela tem que dormir, ela vai ter que depois ela vai ter que comer e fazer compra e curtir. Então nós estamos num momento muito difícil com o fechamento, atendendo, por exemplo, os hotéis estão abertos, são menos de 10 a 15% e com uma ocupação inferior a 8, 10%, sendo que o break-even para se pagar é a partir de 35%. Então é um momento muito difícil que nós esperamos que passe rápido essa crise, que a gente possa começar aos poucos a entrar, se possível, de acordo com a parte médica, até numa quarentena muito mais, como tenho falado, vertical, para começar a movimentar, tomando todas as precauções, fazendo todas as medidas, todos os testes, para que a gente possa começar a pensar num futuro próximo, aí, de repente, 15, 20 dias, um mês, a gente começar a ter uma retomada geral da economia. Agora, Bruno, o setor já tem desemprego? O setor tem muito desemprego. Por exemplo, um hotel, ele só fecha quando ele fecha de verdade. Por exemplo, ele faliu, ele foi vendido, ou ele vai passar por uma grande reforma. Dessa vez, pela primeira vez na história mundial, um hotel, por exemplo, que está aberto há 20, 30, 50, alguns 70 anos, passaram por várias reformas, tiveram que fechar as portas efetivamente. Isso significa que uma mão de obra, se for falando de hotelaria só do estado de São Paulo, estamos falando de 191 mil apartamentos que empregam mais de 115 mil pessoas diretas. Praticamente 85 mil pessoas ou tem casa ou já foi demitido ou será demitido. E depois, para reabrir esses empreendimentos fechados, é necessário de 7 a 30 dias, porque é recontratar, colocar de novo funcionando todos os equipamentos, fazer a limpeza, comprar os insumos. Então, nós estamos falando aqui, a partir do momento que acabar e começar a voltar a economia, pelo menos de 15 a 30 dias para regularizar. Ou seja, nós estamos falando aí, já no mundo, se nós tivermos 1,8 trilhões de exportações de dólares em turismo, esse ano a gente vai passar menos de 700, ou seja, 750 milhões de dólares de prejuízo direto só em exportações de turismo. Isso significa que vai ter centenas de milhões de empregos perdidos em todos, estou falando centenas, de repente até de milhões de empregos e de divisas perdidas dentro da economia global. Países como a Espanha, a França, o primeiro do PIB era o turismo. E eles vão ficar 3, 4, 5 meses sem atividade econômica do principal produto do PIB deles. Isso vai afetar drasticamente todo o PIB da economia mundial. Agora, doutor Ivan, o senhor está de volta aqui com a gente. Eu gostaria de saber o que o senhor acha aí dos tratamentos que estão despontando. Como tem sido isso encarado pela medicina, doutor? A ciência tem um tempo, Guga. Então, tudo que a gente faz de tratamento, tudo que é novo e de tratamento no coronavírus, ainda não tem um embasamento seguro de quanto à eficácia e quanto a, principalmente, a segurança dessas novas drogas. São várias drogas que estão sendo testadas, mas nada ainda muito seguro e nada muito cientificamente fundamentado. A gente fala, é uma epidemia que chegou e tem uma transmissibilidade, esse vírus tem uma transmissibilidade muito grande, então a ciência não está acompanhando a rapidez do vírus. Mas sempre a ciência tem um tempo, tanto segmentar os tratamentos mais seguros e mais como desenvolver uma vacina. Não se desenvolve uma vacina em 3 meses, 4 meses, quer dizer, qualquer vacina que vier vai demorar mais ou menos 1 ano ou 1 ano e meio está no mercado com segurança, porque ela passa por todos os períodos de teste de eficácia, de segurança, de resultados que tem que seguir os tempos da ciência. Então, a gente não tem a curto prazo nenhuma droga milagrosa, nenhuma vacina para o mês seguinte. Então, o que resta para a gente agora é testar e tentar isolar os positivos, assintomáticos e e tentar fazer o distanciamento social, que é a coisa mais importante no momento.
Agora, doutor, é importante a gente aproveitar a participação de um profissional do seu gabarito, né? Um médico infectologista, doutor. Eu li algumas matérias, por exemplo, que tem gente morrendo em casa de infarto com medo de ir ao hospital pela relação com o coronavírus. Então é importante a gente usar o espaço também como utilidade pública, porque as pessoas estão adquirindo um verdadeiro medo de ir ao hospital e, na verdade, se você tem um sintoma mais sério, se você passa por um tratamento, né, que você tem que ir ao hospital, na verdade, a gente tem que desmistificar e a pessoa tem que ir ao hospital, né, doutor? É verdade, isso é muito importante. Nos últimos 15 ou 21 dias, é como se as outras doenças deixassem de existir. A gente não está vendo os pacientes procurarem por apendicite, por infarto, por AVC. Então, os pacientes estão, na verdade, prolongando, retardando a ida ao médico por conta do coronavírus. E hoje a gente tem toda uma estrutura hospitalar bastante. Normalmente, os funcionam como dois hospitais diferentes. O hospital que está voltado ao atendimento da epidemia, que é totalmente segregado, unidades fechadas, UTI próprias para isso, e unidades que estão voltadas para atender as doenças corriqueiras que sempre aconteceram e não deixaram de acontecer. Elas só estão porque as pessoas estão vivendo um medo de procurar o médico, um medo de procurar os hospitais. Agora, doutor, então isso foi importante que o senhor explicou. Então, vamos supor, um hospital, um exemplo, um hospital privado, você chega lá no pronto-socorro e você vai passar por uma triagem, né? Se o teu sintoma é coronavírus ou se você tem outro sintoma e lá você é separado, entre aspas. É isso, doutor? Exatamente, é totalmente segregado. Você vê, o hospital hoje tem um pronto atendimento para síndromes gripais e um pronto atendimento para as outras patologias. Isso, a segregação chega a tal ponto que você tem equipes profissionais voltadas só para atender o coronavírus, elevadores exclusivos para o coronavírus, unidades exclusivas para coronavírus. Então, se consegue fazer uma segregação importante, inclusive para a proteção do profissional de saúde, não expor o paciente e ter um atendimento mais adequado. Agora, hoje, por exemplo, e eu vou perguntar para todos os nossos componentes aí da mesa, que hoje não é mesa, é o nosso quadrado virtual, o prefeito Bruno Covas assinou um decreto, né, preferencialmente que se use a máscara na cidade de São Paulo. Alguns prefeitos, como de Porto Feliz e também de Mongaguá, eles obrigam, e as pessoas que não usarem máscara, por exemplo, elas podem ser multadas, né, no valor por não usar máscara. Qual que é a importância na visão de vocês? E aí eu vou, lógico, eu sempre vou para o médico na parte científica e vocês na opinião, né? Cada um no seu setor. Qual que é a importância desse uso? Eu vou começar com você, Bruno Mori. Olha, meu amigo Guga Mendonça, eu acho que é o seguinte, qualquer tipo de equipamento de proteção, ele ajuda na prevenção, não só de doença, como em qualquer outra. Se você tem uma atividade profissional, você tem os seus equipamentos de proteção individual para proteção. No momento que você tem uma doença que ela é transmitida através de um vírus que circula a partir de gotículas pelo ar ou em alguma coisa que você toca e depois você toca a mão, todas as medidas preventivas são interessantes. Porém, aí eu falo do bom senso de novo, da coerência dos governantes. Como você quer exigir que a população ande de máscara, sendo que não tem máscara no mercado? Sendo que a máscara está no mercado, muitas vezes, a 10, 15, 20 vezes o valor dela inicial. Então, primeiro você precisa... Foi a mesma coisa que aconteceu com a questão da vacina para os idosos. Ou não, a vacina do influenza, né? Quando começou, falou, olha, amanhã começa uma campanha da vacina. No dia seguinte, tinha um monte de idosos na rua, que justamente era o grupo de risco, que deveria ter ficado em casa e ter mandado a primeira vacina, marcar com as pessoas, agendarem, se os casos mais graves, fazer um atendimento em casa. E não, o que aconteceu? Filas, um monte de gente de grau de risco uma atrás da outra, sendo que era um período de quarentena. A mesma coisa vai para a máscara. Se você já tem a população com a máscara distribuída, você pode obrigar. Se a pessoa vai ter que sair para entrar numa fila para comprar a máscara, você está colocando todas elas em risco. Então, mais uma vez, bom senso, mais uma vez, coerência.
Primeiro, se estamos exigindo máscara, tem que ter máscara para todo mundo. E essa máscara tem que chegar por um preço de valor de mercado, não a 10, 15, 30 vezes a mais. Aí nós temos uma política efetiva. Agora, você simplesmente fala, olha, a partir de amanhã você precisa com máscara, mas ele primeiro não tem dinheiro para comprar máscara, segundo não tem máscara para ser vendida, terceiro ele não sabe fazer máscara em casa. Não adianta nada. Então tem que ser uma ação de bom senso e coerência. Tem que ser trabalhado de uma forma o quê? Vamos exigir a máscara? Meu amigo, então você tem tantos dias para retirar a máscara gratuitamente, ou o valor de custo dessa máscara é tanto. E aí sim você tem uma política efetiva. Senão você acaba pegando um grupo de risco, fazendo ele ir para a rua, como aconteceu com os idosos no início da vacinação, como acontece agora com a liberação dos fundos, os R$ 600, que as pessoas ficam na fila para poder regularizar o CPF, porque antes também não fez regulação do CPF via internet, para depois fazer exigência e poder transferir. Ou seja, algumas medidas são extremistas em relação à parte de quarentena e, ao mesmo tempo, falta o bom senso de fazer com que a pessoa fique um do lado da outra aglomerada por não ter material. Agora, doutora Tânia, eu gostaria que a senhora desse um paralelo também, porque a senhora representa, né, os delegados federais do estado de São Paulo. Como é que é? Esses profissionais hoje eles têm os equipamentos de EPI para realizar o trabalho deles? Segurança pública é um item, uma atividade essencial. Como isso tem acontecido, doutora, na prática? No que diz respeito aos nossos colegas que trabalham na Polícia Federal, a gente vem acompanhando desde o colega que está no interior, numa região de fronteira, no norte, acompanhando tudo o que está acontecendo, os riscos de contágio, né? Temos grupos muito ativos aí da internet que conversamos aí todos os dias, qualquer hora, qualquer momento. E, felizmente, os EPIs, as máscaras, luvas, estão sendo disponibilizados, já tem alguns dias já. Aos poucos foram chegando, né? Teve uma pequena dificuldade logística no começo, porque não tinha, e me lembra muito bem o que o Bruno falou, né? Não tinha ainda nenhum avião para chegar num lugar difícil ali do norte, mas por esforço ali dos colegas que estão bem nessa linha de frente, organizando tudo, conseguiram encaminhar os materiais. E são importantes para quem está no plantão, seja no aeroporto, no porto, ou nas próprias superintendências e delegacias, no sobreaviso também, que tem que fazer essas diligências de flagrante que estão aparecendo aí todo dia. O pessoal que está na fronteira, ou até mesmo nos setores de polícia administrativa, aqui em São Paulo mesmo, né, que é a maior superintendência do país, que abrange aí a área de passaporte, estrangeiros, controle de produtos químicos, são diversas áreas, né? Controle de segurança privada, registro de armas. Vocês imaginem o fluxo de pessoas, né? Então, rapidamente, o superintendente e outros colegas tomaram providências justamente para não acontecer isso, de não acumular gente dentro do prédio, que normalmente acumularia, né, no cotidiano normal, e também a preocupação de montar tendas do lado de fora para que as pessoas não ficassem com insolação e marcando aquela distância necessária para que não se contaminassem, porque ali tem muitos estrangeiros, muitos idosos, né, esse público que é atendido pela PF. E foi reduzido também o agendamento justamente para não aglomerar pessoas. Então, isso foi feito, providenciado de maneira muito rápida. Então, eu tenho muito aqui a parabenizar os colegas que tiveram essa consciência e se adiantaram na adoção das providências. Mas, infelizmente, esses dias faleceu um senhor, um motorista administrativo, agora está me fugindo qual a lotação dele, mas não era aqui no Sudeste, e infelizmente estava com a saúde delicada e pegou o Covid e infelizmente faleceu. Deu até notícia que a mãe conseguiu passar no carro, uma senhora de idade, passou o carro com o corpo e foi assim que ela pôde se despedir dele. Então, foi uma coisa muito triste. Por outro lado, alguns colegas foram contaminados, já estão se recuperando, mas é fundamental que haja... Sem dúvida nenhuma, tá aí a doutora Tânia. Agora, doutor Ivan, eu vou lhe perguntar pelos dois lados, né? O primeiro, como profissional da saúde, quais os conselhos que o senhor dá para a população em relação as máscaras, e segundo, né, que a gente sabe que aí não é questão de poder aquisitivo. Esses itens, eles estão em falta no mercado, né? Aí eu gostaria de saber se estão faltando nos hospitais em geral, o senhor acompanha isso, como é que está essa situação?
Olha, isso é uma gestão, isso é um problema mundial. Né? As máscaras não Mundial, faltaram lógico. só. As máscaras faltaram, tem dificuldade num país tão rico quanto os Estados Unidos. A epidemia chegou de uma hora para outra, de uma forma muito rápida, e os mercados, as indústrias no mundo não deram conta de produzir os insumos na quantidade necessária para a epidemia. Então, ela falta no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente está fazendo uma gestão bastante rigorosa, principalmente para não expor profissionais de saúde. Esse é um problema super sério, que é o profissional de saúde se contaminando, chegando a 20% de contaminação de profissionais de saúde, e muitos deles morrendo por conta de uso inadequado ou por falta de EPIs. Mas aqui, felizmente, com essa primeira conduta de isolamento, de distanciamento social, a gente tem tratamento da curva, principalmente aqui em São Paulo, que está nos permitindo absorver esses pacientes com mais rigor, com mais cautela dos hospitais e também administrar os nossos EPIs. No hospital que eu estou, por exemplo, nos hospitais que eu estou, não tem faltado EPI para o profissional de saúde, nem tampouco álcool gel. Mas isso pode, de uma hora para outra, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, Conforme o gargalo, vir a né? ser um enorme problema por conta da falta no mercado, de indisponibilidade desse produto pelo uso excessivo em curto período de tempo. E quanto à nossa recomendação como médico é que todo mundo, se puder, use a máscara. É uma doença transmissível por gotículas e quando você está usando a máscara, você está se protegendo e está protegendo terceiros, pessoas que estão ao seu lado, que é uma distância de 1 a 2 metros, onde se pode contaminar ele ao simples falar, ou tossir, ou espirrar. Então, a máscara, nesse momento, para diminuir a circulação, é super importante. Tá certo, tá aí o doutor Ivan Marinho, que é infectologista, participando com a gente. Agora eu vou jogar um outro assunto aqui de tema que nós temos, o monitoramento das pessoas do isolamento via telefone celular. Eu vou começar com a doutora Tânia, que é uma questão de segurança. Eu quero saber o que a senhora acha disso, por que tem dado tanta polêmica. Na verdade, esse monitoramento é feito só de localização, as pessoas podem ter acessos a mais dados. Como é que funciona isso, doutora, por favor? Eu vi esses dias, né, que me enviaram uma demanda do Ministério Público Federal acho que foi para o governador aqui de São Paulo, perguntando com quais balizas eles estavam fazendo esse controle aí do fluxo de pessoas, com base na sua movimentação das antenas de celular, se estavam respeitando a privacidade desses usuários, né? Eu vi que em alguns países a experiência foi muito boa, foi importante para saber se as pessoas estavam circulando ou se estavam realmente fazendo esse isolamento, e a partir das públicas foram se adaptando e passaram a exigir mais das pessoas. Há realmente uma grande questão ali sobre a privacidade, né? Porque a pessoa tem o direito que não saiba onde está, no dia tal, no momento tal. Mas, por outro lado, é uma situação excepcional. Isso não é para ser feito cotidianamente. Há todo um fundamento em torno disso, né? Há um motivo. Então, o que eu acho que é importante nessa questão, que já vem sendo feito, na verdade, essa prática, é que haja um controle, que não seja feito de maneira desordenada e para que se evitem abusos, né? Porque imagina a informação privilegiada que alguém poderia ter em torno disso. Então, eu acho que há fundamento, sim, para essas medidas, mas sempre tem que ficar atento para não haver um mínimo que seja de violação da privacidade do cidadão. Tá certo. Agora eu vou mudar para os meus outros convidados, eu vou mudar um pouco o contexto da pergunta. Bruno, o que você acha da tecnologia como aliada a todos esses processos, né? Tem um monitoramento de celular, onde as autoridades de saúde podem ver, né, o isolamento, como é que está sendo feito, mas nós aqui, por exemplo, estamos através de um aplicativo, você sabe muito bem, que até o mês passado ficávamos todos nós no estúdio na região da Avenida Paulista, onde fazíamos um debate toda noite, né? Todo mundo junto. E hoje estamos cada um na sua residência, não com a mesma qualidade que você tem dentro de um estúdio de TV, isso é óbvio, mas chegando bem próximo e conseguindo passar nossa mensagem, cumprindo, né, o isolamento. Então, o que você acha desses processos tecnológicos? Olha, Guga e meus amigos, primeiro, a tecnologia ela veio para ajudar, né? Ela veio para fortalecer relações,
e principalmente nesse momento ela está sendo essencial para você conseguir passar as suas ideias, para você conseguir fazer reuniões, não só com o Brasil, para o mundo inteiro, trocar experiências, aprender e também a gente poder desenvolver, inclusive, negócios dentro de cada um dos segmentos para poder vencer não só a Covid, como ela serve também para uma distribuição dos seus equipamentos, seus produtos, seus serviços. É um grande mercado mundial globalizado e com uma informação real e online. O segundo ponto, e aí eu concordo muito com o que a doutora Tânia colocou, é em relação a respeitar de uma forma muito serena e direta a privacidade das pessoas, né? Então, está sendo usado uma ferramenta para monitorar do ponto de vista técnico. Quando você pega uma ferramenta para fazer uma pesquisa em geral, tudo bem, porque você está monitorando e sabendo o número de pessoas e percentual. A outra coisa é você pegar um indivíduo e poder monitorar o que ele faz durante o dia. Aí já é uma violação de privacidade, no meu modo de ver, principalmente sendo feito pelo governo e sendo feito por qualquer outro tipo de pessoa. Então, nesse ponto, a gente tem que ter maneiras de proteger a todos. Agora, a tecnologia como um todo, para criar dados, para fazer pesquisa, para criar comunicação. E parabéns, Guga, parabéns aí o debate com o Brasil, trazendo as informações ao vivo online e respeitando esse momento que nós temos que estar um pouco mais distante. Então, a tecnologia é essencial, tanto para a economia, quanto para a comunicação, como para trazer essa proximidade de todos esse momento, mas com bastante responsabilidade em relação ao monitoramento das pessoas e respeitando muito o direito constitucional das pessoas de poder ir e vir para onde for. O discurso, inclusive, do nosso presidente falou um pouco disso, né? Você não pode, por exemplo, tem cidades, tem prefeituras que estão bloqueando a entrada da cidade para pessoas. Então, é o direito de ir e vir, sem fazer, por exemplo, uma análise em relação à temperatura dela, tudo mais, simplesmente porque ela está chegando lá e não mora na cidade, nem perguntando se ela não está chegando, de repente, para poder fazer uma negociação para vender ou para chegar um produto de necessidade básica, como alimento, como tecnologia e principalmente como saúde. Agora, doutor Ivan Marinho, o que o senhor acha desses movimentos tecnológicos e o que eles têm ajudado na sua área, na medicina, num momento tão difícil como este dessa pandemia? Qualquer coisa que nos ajude, desde que não realmente ferir a privacidade alheia, não é a intenção da coisa, mas todos esses recursos tecnológicos são voltados para monitorar a movimentação de pessoas, sem, pelo menos pelo que eu conheço, sem agredir, né, em entrar na privacidade de pessoas como indivíduos, mas para caracterizar as movimentações. Então, tudo que faça com que a gente possa interferir e reduzir aglomerações é muito interessante para o controle da epidemia. Claro que a mais preciosa solução seria o convencimento pela informação, o convencimento da população para ela participar de forma totalmente espontânea desse momento que é ímpar na nossa vida, de um controle de uma epidemia tão devastadora em um tempo tão curto. É muito importante que a gente leve a conscientização da população para ela participar espontaneamente, que ela tenha a consciência de que o isolamento é importante, de que toda e qualquer medida de higiene, como lavar frequentemente as mãos, como usar máscara, como manter o distanciamento social, tem real importância no controle da pandemia. Agora é interessante dentro disso também, da questão do controle da pandemia, doutor, é importante a gente tirar um mito, né? Porque quando essa doença chegou ao Brasil, diziam, os mais jovens, eles não pegam. E tivemos casos aí de óbitos de bebês, óbitos de crianças de 12, 15 anos, pessoas jovens e sadias. Então é importante a gente tentar tirar esse mito. Isso não é verdade, não, que pessoa mais jovem está totalmente fora, né? De jeito nenhum, não há nenhuma verdade. O vírus pega todo mundo, todos nós vamos, a absoluta de todos nós, vamos adquirir essa doença. Acontece que em algumas determinadas pessoas, que são chamados grupos de risco, ela tem a capacidade de desenvolver doença grave e acarretar maior mortalidade. Mas não é
verdade que ela não acarreta doença grave no jovem. Eu tenho vários pacientes jovens com doença extremamente grave, que eles morrem menos, mas eles ficam 14 dias na intubação, 21 dias na intubação, faz doença extremamente grave, insuficiência renal, são dialisados, têm sequelas da doença. Agora, eles sobrevivem muito mais do que o paciente com mais de 60 anos, o paciente portador de cardiopatia e o paciente portador de doença crônica. Mas eles adoecem e eles morrem também, jovens. E outro fato importante na epidemia, o papel importante do jovem, é como um potencial transmissor. A doença é transmitida mais pelo sintomático. E os assintomáticos normalmente são jovens. 80% das pacientes que adquirem a doença, da forma dos jovens e crianças, elas têm uma manifestação branda ou passa-se assintomática. E essas pessoas é que levam a doença para dentro de casa e que vai atingir seus entes queridos, que são pessoas suscetíveis a formas graves e a alta mortalidade, como são os idosos e os portadores de doença crônica, imunossuprimidos, diabéticos, hipertensos, etc. Agora, doutor, a gente ouve no nosso dia a dia e muitas notícias, e às vezes nós, por exemplo, que trabalhamos com comunicação, ficamos até com a cabeça cheia. O profissional da saúde, por ele ter mais contato com o vírus, ele tem mais chance de desenvolver uma doença mais grave ou isso não tem nada a ver? Não, isso tem a ver totalmente com as condições clínicas dele. Se ele é um portador de alguma doença crônica, se ele é um idoso, evidentemente que ele tem o maior risco de adoecer e fazer forma grave e de vir a morrer. Se ele é um jovem, menos. Agora, neste momento da epidemia, existem determinados profissionais que estão extremamente expostos a adoecerem. Uma dessas classes são os profissionais de saúde. Outros são os profissionais da segurança. Outros são os profissionais que lidam com transporte, os caminhoneiros, todas as pessoas envolvidas com o transporte, inclusive os entregadores de deliveries, que são as pessoas que estão mais adoecendo, estão expostas frequentemente, são as pessoas que estão movimentando mais nesse período, e eles têm, por falta de informação, medidas de ação inadequadas. Então, é muito frequente a gente ver um motoboy de um iFood ou de qualquer um desses deliveries por aí, compartilhando a motocicleta, compartilhando o capacete, não usando álcool gel, não usando a máscara quando entra em contato com o seu cliente, porque pode ser um cliente assintomático, pode ser um cliente doente, o que ele está atendendo, não tem uma higienização adequada da maquininha de cobrança, aquelas maquininhas que ele sempre manipula e entrega para o cliente depois. Então, tem toda uma preocupação agora com esses profissionais que estão utilizando bastante nessa fase de isolamento da epidemia. Eles precisam ter bastante cuidados com as formas de prevenção, principalmente o uso do álcool gel, a usar veículos exclusivos, não aglomerar, utilizar a luva quando for necessário, evitar o uso excessivo de pagamentos em dinheiro e mesmo a linha precisa ser higienizada antes e depois de tocar. E assim a gente vai ter uma segurança maior desses profissionais que agora verdadeiramente estão expostos. Muito obrigado, doutor Ivan Marinho, médico infectologista, trazendo aí todas as informações para você aí que acompanha a gente em todo o Brasil. Esse é o Com Brasil Debate desta quinta-feira. Estamos aí no estado de São Paulo em quarentena, o Brasil inteiro também vivendo isolamento social, muitos estados também em quarentena, mas agora nós estamos chegando já na fase final do nosso programa, então vou querer um destaque de cada um de vocês, no máximo aí 2 minutos, 2 minutos e meio, como o Brasil vai sair dessa crise, tanto na saúde quanto na economia. O presidente Jair Bolsonaro hoje em discurso falou que quem é desempregado, quem está desempregado é como se tivesse, né, uma segunda doença, está mais susceptível a ficar doente. Como o brasileiro vai sair dessa crise? Porque isso contrapõe, por exemplo, o discurso, e eu não estou entrando na ideologia política, mas contrapõe o discurso do governador João Dória, que hoje, em entrevista coletiva, falou que é melhor ter um falido do que um falecido. Quer dizer, eles entram mesmo em contraponto nisso, e eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso, né? E também qual que é a saída para o Brasil dessa crise, porque o povo brasileiro ele é especial na superação.
né? Então, eu tenho certeza que nós vamos conseguir sair. Começando com você, Bruno Mori. Olá, primeiro agradecer aí, é um prazer estar com o Dr. Ivan, com a doutora Tânia, com você, meu amigo Guga. Dizer o seguinte, primeiro a gente tem que parar, e aí eu falo um apelo para os nossos governantes, parar com essa briga política. Esse momento não é quem é melhor, se é o presidente, se é o governador, se é o prefeito. Temos que estar todos unidos e convergentes para lutar juntos contra essa pandemia mundial que é o Covid-19. Segundo, a gente vai ter que trabalhar a economia com vários programas, não só de incentivos, como também trabalhar com novas economias, colocar o turismo como fator de econômico, como é feito em vários países, para fortalecer e gerar mais emprego e renda. Muitas vezes você tem uma fábrica que acaba tendo 800 robôs e 40 funcionários, certamente numa cidade pequena, com 100 pousadas, você tem mais de 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores diretos. Depois você pode trabalhar também em outros segmentos que no Brasil não se trabalham muito forte, que é a economia criativa, a sustentabilidade, aprovar, por exemplo, os cassinos e jogos logo depois para trazer investimento em 70 bilhões de dólares para entrar no Brasil, por exemplo, com novos mercados. Ou seja, olhar fora da caixinha, pensar em novos mercados, fortalecer a economia como um todo e trabalhar muito bom senso, a união, fortalecimento da sociedade e da família. Parar com essa questão de que eu vou usar o Covid, falando do ponto de vista de governadores, presidentes e prefeitos no momento político, e sim, pensar na população e na sociedade, para a gente poder ter uma reversão e fortalecer, logo terminando, a economia brasileira, podendo, pelo menos, minimizar essa grande queda no PIB que nós vamos ter, trabalhando a macroeconomia e trabalhando em segmentos diferenciados. Foi um grande prazer, Gustavo, um grande abraço para você e para todos. Muito obrigado, Bruno Mori. É sempre uma honra recebê-lo aqui no Com Brasil Debate. Realmente um amigo aí de muitos anos. Doutora Tânia, a sua opinião sobre isso, como o Brasil pode sair da crise, qual que é o seu posicionamento? É melhor a gente ter falidos do que falecidos? A economia, o desempregado realmente tem, né, uma segunda doença, além do risco da Covid-19? Qual que é a sua opinião sobre isso? E como sair disso, né? Queria agradecer o convite e a oportunidade de debater um tema tão importante. Não há um minuto do dia que eu não pense nessa situação toda, não somente em razão da minha dedicação na associação e no sindicato, né, no diálogo com os colegas, mas como cidadã mesmo. Então, eu entendo a preocupação de quem foca a sua indignação com o problema econômico, eu entendo também a situação de quem se concentra na questão da saúde. E a verdade é que o Brasil teve uma grande chance, porque foi um dos últimos países a entrar no meio dessa pandemia. O contágio chegou depois aqui. Então, deu tempo das pessoas, ainda que, claro, correndo, deu tempo de se preparar de alguma forma, de tomar providências antes do que outros países que menosprezaram o problema, imaginaram que aquilo poderia ser resolvido de maneira mais simples, como era com outras doenças. E, na verdade, essas pandemias gravíssimas acontecem uma vez a cada 100 anos, né? Mais ou menos assim. E acabou acontecendo agora. Então, é uma situação completamente anômala mesmo. Eu acho que tem a parte boa, sim, que o lado solidário das pessoas está mais evidente nesse momento. Sabemos que muitas pessoas já começaram a sentir dificuldades e vão sentir mais ali na frente. E eu acho que cada um pode ajudar de alguma forma, quem tiver condições pode ajudar as pessoas, tanto também a sociedade civil, né? Eu vejo iniciativa de várias entidades, várias pessoas também doando sangue. Eu vi a campanha dos policiais rodoviários federais, eu achei muito legal, uma campanha institucional mesmo, abraçada pela instituição. Então, os colegas lá da Polícia Rodoviária estão de parabéns. Iniciativas também particulares, né, dos próprios policiais ou de profissionais de outras áreas para doar sangue, eu acho que é uma questão muito importante e não é difícil colaborar com isso. Também a distribuição de cestas básicas, a colaboração ali com o seu próprio trabalho também, esses profissionais da saúde, né, que é lógico, todo mundo valoriza o profissional da saúde, mas nesse momento isso daí fica muito mais forte, esse sentimento, porque ele está se expondo a sua família, muito como acontece com o próprio policial. E outros profissionais também, que nem vocês mencionaram, os motoboys, motoristas de transporte público, diversas profissões ali que estão se arriscando mesmo, porque a verdade é que é como se fosse uma roleta russa, ninguém sabe o efeito do vírus, como é que vai acontecer com cada pessoa, de repente alguém que tem o corpo completamente são, mas aquele vírus vai atingir de uma maneira fatal, ou quase fatal.
Então, é importante que a sociedade colabore, não fique apenas passiva, assistindo, criticando, tweetando na internet, criticando os governantes, mas que também faça a sua parte, o seu sacrifício ali no fim de semana, durante a semana, a certos horários, né? Nos condomínios também, todo mundo pode ajudar de alguma forma. Então, acho que se todo mundo fizer um esforço, essa crise acaba mais rápido do que acabaria em outras situações. Muito obrigado, doutora Tânia, é sempre um prazer recebê-la aqui. Doutor Ivan Marinho, quero agradecer a sua participação nesse Com Brasil Debate de hoje. O doutor Ivan Marinho, que é médico infectologista e diretor do Hospital Lefort. Muito obrigado, viu, doutor? Esse é o destaque final. Obrigado, Guga. O que eu queria chamar a atenção é que o que a gente aprendeu com essa epidemia até aqui. Primeiro, não dá para menosprezar esse vírus. Ele é devastador. Não dá para, assim, em nome da economia ou em nome de qualquer coisa, desprezar, achar que ele é uma coisa menor. É claro que é muito importante, as coisas precisam andar juntas, tanto salvar vidas como salvar a economia. É claro que, como o Bruno falou, a pior coisa que pode acontecer é a politização dessa situação. É hora de unir o país, unir todas as forças, todos os poderes, em um único objetivo, centrado, de tentar tratar essa epidemia, de usar os conceitos básicos da ciência. Não dá para inventar coisas agora, não dá para inventar roda durante uma epidemia. A gente tem que fazer o básico que é necessário para o controle dela. Tudo fundamentado dentro dos conhecimentos que a ciência nos trouxe até agora. É muito ruim, é muito assim, ver que várias pessoas do mundo, várias pessoas formadoras de opinião aproveitaram-se da política para desvirtuar a condução da epidemia. Hoje, quando eu estava voltando para casa, eu vi uma coisa extremamente triste, que foi aquela distribuição do dinheiro americano para os americanos, a exigência de que tivesse o nome do governante no cheque. Isso é uma politização que não dá para se engolir. A gente está na hora de unir forças para tratar uma epidemia que vai deixar sequelas extremamente graves em termos de perda de milhares e milhares de vidas e também um rombo na economia sem precedentes na história. A gente vai passar por grandes dificuldades, mas eu acho que a gente precisa tentar ao máximo preservar vidas. Eu também, claro que eu sou bem de acordo com essa coisa de que um falecido não ressuscita, um falido pode ressuscitar com muito mais forças. Eu acho que agora é hora da gente tentar caminhar com as duas coisas, tentar diminuir os efeitos deletérios, tanto quanto a vida humana, quanto a economia, mas tudo sem a maldita politização da epidemia, que isso não traz nenhum resultado benéfico para a humanidade. Muito obrigado, doutor Ivan Marinho. Muito obrigado a você que acompanhou o Com Brasil Debate desta quinta-feira. Amanhã tem mais, a partir das 9h30 da noite, segunda-feira. O Fernando Mauro já está com a gente. Quem sabe amanhã numa participação especial também, porque debate é bom, debate com o Brasil é muito melhor. Tchau, tchau, boa noite.